Olá, mulherada! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pop Vinho Podcast. No. Hello! Good, very good. Hoje eu apresento para vocês uma English teacher. Yes! Dani, se apresente a essa mulherada. Seja muito bem-vinda aqui ao Pop Vinho. Será que eu vou me arriscar a falar um pouco de inglês aqui? Vamos passar uma vergonha alheia? Se você quer aprender algumas coisas sobre inglês, entender a importância de saber inglês, o que saber inglês facilita a sua vida profissional, vacations, vacation, of Tinder exterior, enfim, fica aqui com a gente e vamos conversar muito. Dani, por favor, se apresente. Bom, em primeiro lugar, Fábio, muito obrigada. Prazer imenso estar aqui, poder conversar, contar um pouquinho da história da Daniela, mas principalmente levar a importância da língua. Porque quando eu acolho um aluno que chega para mim, independentemente... Eu tenho de tudo. Tem aluno que eu conheço, tem aluno que vem por indicação, tem de outro estado, tem de outro país, tem de tudo. Isso é o legal, a miscelânea. Porque a gente entende as culturas, né? Que é o que a gente falava antes. Nos bastidores. Nos bastidores, no backstage. Então, o legal é exatamente isso. Porque o inglês, ele te leva para qualquer lugar. Isso é fato, não é porque é a língua mais falada no mundo, é porque ele te possibilita abrir portas que a gente nem imagina. Eu venho de uma carreira, né? Para entender um pouquinho da história da Dani, eu venho de uma carreira de comércio exterior, eu trabalhei em grandes indústrias da região, e então sim, a minha área de atuação sempre foi importação e exportação. Essa é uma área que demanda tu ter uma fluência, no mínimo de inglês e de espanhol, né? Quem está na área sabe o quanto isso hoje batida o martelo, tem que ter ponto final. Algumas empresas hoje, em virtude da sua origem, pedem até uma terceira língua. E quando eu decidi morar fora, lá em 2009, foi por uma decisão super fácil, primeiro porque era um sonho que eu sempre tive, né? Então, não foi fácil deixar pais, deixar amigos, né? E essa parte nunca é. Mas também ganhei tantas coisas naquele quase 2 anos que eu fiquei fora. E isso te abre muitos olhos para as oportunidades que o mundo te possibilita. E eu acho que esse é o grande quê da questão. Não é o simples fato de falar, de comunicar numa outra língua. Porque quem está comigo, que é aluno ou que conhece já a minha trajetória, sabe do quanto a gente sempre precisa estar num treino contínuo. Isso para qualquer profissão. Mas a língua, em especial, ela tem essa particularidade. Se tu estuda uma língua por um período e tu esquece dela por outro... Quando tu retomar, ou tu te der conta por uma música, por um filme, tu vai ver que tu esqueceu. Só um pouquinho, gente, ela tá falando isso diretamente pra mim. Vamos cortar aqui. Alô, Matheus, faz esse corte, estamos passando vergonha ao vivo. E é verdade, a gente forget about. E é um detalhe. E é só manter. É só manter. É só manter. Não precisa ter uma escola hoje. A gente, graças a Deus, o pós-pandemia nos facilitou muito. Porque a Teacher Dani, hoje só existe porque eu dou aulas online. Eu tive já a minha escola física, que não era só direcionada a inglês e espanhol, ela era um espaço pedagógico onde a gente auxiliava com outros quesitos, até pela minha segunda área de atuação, que foi a área da educação, por um período em escola privada e também como contratada em rede no município. Mas ela vem com essa pegada hoje de ter essa possibilidade de você estar no teu conforto de casa, estudando, ou tu tá no teu trabalho, deu ali o teu intervalo, almoço, ou um intervalo que tu possa utilizar, ou tu é home office, tu consegue estudar num período, tu faz. Antes a gente não tinha essa possibilidade. Então, hoje o mundo nos possibilita. E aí eu tenho alunos que estão comigo aqui em Caxias, outros de outras cidades, outros estados, Rio Grande do Norte, Rio, São Paulo, França, Portugal, Estados Unidos. Então, isso é o legal.
Ah, mas são brasileiros que estão buscando a língua. Sim, mas eles estão lá fazendo o treino prático, porque o que acontece? Peraí, vamos olhar nosso bico? Vamos, por favor. Então, você que tá aí nos assistindo, eu não sei que horas é ali, a gente já tá em horário que tá liberado o bebê, entendeu? Isso aí. Denilson, lá do Bocati, mandou pra nós um Guanaco West, um Malbec, um Vino del Desierto. Hablamos em espanhol? Hablamos espanhol, entonces. Peraí, Luna, tu vai ter que me dar licença, senão eu não consigo servir, minha filha. Querida da Luna. Tá uma cor linda. Lindíssimo. Antes disso, deixa eu agradecer, então, Bocati já está aqui super agradecido, né? A gente ama. Ótica Veneza, sempre trazendo conforto, trazendo beleza aonde eu olho, aonde eu estou, aos meus looks. É uma ótica familiar. E eu sou muito fã da marca, muito agradecida por todo o tratamento, mas também por todo o conforto que Ótica Veneza me proporciona aí na minha vida, nas minhas viagens, enfim. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas sempre contribuindo também aqui para que o podcast aconteça, né? Para que a gente tenha luz, para que tenha água, e também para que todo o ambiente fique mais acolhedor. Vamos provar? Vamos, claro que sim. Cheers! Cheers! Maravilhoso. Perfect. Delicious? Delicious. My goodness. I speak very well. Ai. Dani, então tu falavas sobre a importância de aprender inglês, né? Sobre aprender línguas. E o que eu acho muito interessante é que existe uma área específica do nosso cérebro ao qual as línguas são registradas, né? Então, assim como existe uma área específica do cérebro que, né, controla o nosso comportamento, as nossas funções motoras, existe também uma área específica do nosso cérebro que é a área responsável por armazenar línguas distintas. Ou seja, aprender inglês, aprender línguas, também é estimular o seu cérebro. Também garante que o seu cérebro vá ter uma vibração melhor. Isso, talvez, lá no fim de sua vida, garanta que você lembre melhor, tenha funções melhor cerebrais. Porque é uma área que, se a gente não aprende, se a gente não estimula, ela é uma área morta. Sem uso, sem vida. Corretíssima, Fábio. Eu comento isso muito com os meus alunos. Assim como a gente faz academia, e eu gosto muito desse exemplo, a gente o corpo precisa se exercitar. O teu cérebro é um músculo. Então, se tu não faz o exercício dele, automaticamente ele vai ficar em algum momento da tua vida mais fraco e flácido, exatamente. Hipotenso. Exato. Então, a gente precisa sim treinar. E a língua é comprovado cientificamente. Existe uma área dentro desses estudos que é a neurolinguística, que ela serve exatamente para nos dar esse viés. Eu preciso sim exercitar e quanto mais eu treino, automaticamente mais eu incluo conhecimento, mas não é o conhecimento por conhecimento. Eu estou fazendo um exercício com o meu cérebro. Eu estou relembrando de coisas. Tem alunos que chegam e dizem, eu fiz 2 anos, eu parei. Eu fiz 3 anos, eu parei. Eu cansei do inglês porque eu estava no limbo, né? O que eu chamo de limbo. O conhecimento que tu tá vendo é como se tu estivesse vendo num eterno loop de verbo to be ou de auxiliar e tu não sai daquele. E isso é exatamente, às vezes, o que acontece com o nosso cérebro. Ele tá parado, ele tá estagnado. Então, por isso que a gente tem essas dificuldades de memória, dificuldades diversas, cognitivas. Então, a gente precisa, sim. Corretíssimo. E assim como, aliás, se o músculo tem memória, o cérebro mais ainda, né? Então, para todas essas pessoas que, assim como eu,
sabem a língua, já tiveram contato com a língua, falam um pouco, falam muito, já dominaram, dominam menos hoje, enfim. Sempre é tempo de voltar, né? Sempre é tempo de voltar a estimular. E se não é uma novidade completa, isso se torna um processo ainda mais rápido, né? Claro, com certeza, muito rápido. Eu tenho alunos que me procuram às vezes, eu sei inglês, mas eu tô muito tempo fora, mas eu tenho uma viagem marcada para daqui 6 meses. No segundo mês de aula, já tá fluindo. A gente não consegue, às vezes, estabelecer um diálogo completo ainda, porque eu ainda tô relembrando coisas de estruturação. Porque, Fábio, assim, eu sou um pouquinho diferente. Isso que eu ia te perguntar. Tá. Na tua metodologia, Aham. né? Quem é o público-alvo que tu atende? Adultos. Atendo adolescentes. Tenho os meus tesouros, que eu chamo, porque eu gosto deles. E é para questão mesmo de reforço escolar, esses que eu trabalho. E porque eu já tive a experiência de escola, então acaba sempre tendo ali um envolvimento. Então tenho, sim, um adolescente. Mas o que eu gosto é o adulto. Por que eu gosto do adulto? Porque a minha proposta, minha metodologia, ela é baseada em tirar o teu medo de falar. Que isso é o que falávamos no backstage. Entendeu? Exactly. Aprendi, viu? O medo, gente, trava a gente pra qualquer coisa nessa vida. É impressionante. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de viajar, tenho medo de avião. Então, tu tem medo de avião, tu não vai viajar. Porque hoje, dependendo do local que tu quer ir, tu precisa pegar um outro meio de locomoção, que é o avião. Então, tipo, trava, empata. Tu sabe que semana passada, acho que eu tava conversando com um amigo que tá indo fazer uma Eurotrip, mas não domina o inglês. Entende, se vira. Né? Mas não é fluente. E ele me disse, o que tu me dá de dica? Eu disse, bebe. E ele, o quê? Eu disse, amado, é o seguinte, tu não fala mais porque tu tem uma trava ali, uma vergonha, um medo de errar, um medo de não ser compreendido, alguma coisa do gênero. Beba. Esse medo vai embora, e aí tu vai falar do teu jeito, tu vai dar um jeito de se fazer ser entendido, e assim tu vai criando mais confiança, que tu, nossa, opa, estou falando muito, né? E aí, o teu cérebro vai registrando prazer em falar, vai registrando confiança em falar, e dessa forma, tu só vai ouvir inglês, né? Enfim, francês, enfim, ele vai para vários lugares, né? Sim, tu só vai ouvir línguas que não são a tua língua mãe. Então, o teu cérebro só vai estar registrando, seja na TV, no rádio, no transporte público, enfim, ele só vai estar registrando novas línguas. O teu cérebro já tá com todos as conexões antenadinhas ali ligadas, tentando entender o que trem que tá sendo falado. Tu só tem que destravar a tua confiança de falar, de tentar. Vai errar, mas te põe na humildade de estar turistando. As pessoas entendem isso, e todos os lugares aonde tu vai são lugares turísticos, então as pessoas já esperam que tem um monte de turista louco que não sabe falar, muita coisa está perdida e tentando se encontrar. Já tem esse acolhimento de dizer, ok, perdidão, vamos lá, vou tentar te ajudar. E vai firme, né? E ele disse, cara, eu esperava tudo menos esse conselho, né? Eu disse, amado, me respeita, né? Tem um podcast chamado Papo e Vinho. Eu vou linkar as coisas ao álcool. Obviamente. Mas você sabe que eu tive uma experiência muito engraçada quando eu morei fora. As primeiras vezes, quando eu saía, eu tinha muito medo de falar. Isso que eu saí daqui do Brasil, já tinha praticamente 6 anos e meio de estudos pro inglês. Aquelas, né? Vai e volta, gente, vai e volta, para. E quando a primeira saída que eu dei à noite, eu tava morrendo de medo de... E tu encontra pessoas, óbvio, tu tá na noite e tu encontra pessoas, ainda mais lá que a gente sabe que tem bares diferentes, então tu quer mais, né, se divertir e aproveitar também o momento. E eu disse, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu não posso ter medo, eu tô aqui do outro lado do mundo, é um sonho que eu tô realizando, eu preciso dar o destrave, que é o que me falta. E o que eu fiz? Miga, chope.
choppzinho. Não, óbvio que tu não vai ficar bêbado, porque daí tu não vai conseguir se comunicar, né? Isso. Alunos queridos do meu coração, né? Vamos explicar, assim, é o beba no ponto de dar aquele brilho e a vergonha ficou no bolso, entendeu? Exatamente. Aí tu guardou a tua vergonha, automaticamente destrava exatamente por uma questão de confiança, que é o que acontece com as pessoas. Então, tipo assim, se precisa, são bengalas que, se a gente olhar pro lado da psicologia, a gente usa de vez em quando e não tem mal algum, porque tu não vai virar alcoólatra por fazer isso, não vai, né, causar uma situação ruim pra ti em virtude disso, mas vai te dar um upzinho ali, faça, por que não? E sim, falei inglês assim, ó, como se não houvesse amanhã. Eu tive uma experiência, eu fiz uma viagem pra Isla Margarita, e aí conheci um venezuelano. Ele falava 6 línguas. Obviamente, português não era uma delas, né? E aí, essa foi a nossa saída, né? Então, eu fazia um misto entre inglês, espanhol e italiano. Essas 3 línguas ele entendia, entendeu? Como é que o cérebro dele assimilava. fez a captação? Eu não sei. Essa areazinha do cérebro dele estava muito bem treinada. Mas então, da mesma forma, algumas coisas ele me falava em inglês e eu dizia, sorry. What? E aí, ele falava em italiano e eu dizia, sì, capito, né? E aí, algumas coisas não davam e ia pro espanhol. Então, a gente ficou nessas 3 línguas e super funcionou. Nessa triangulação. Obviamente, tinha muito álcool, assim, no meio dos dias que ficamos lá, né? Mas é um facilitador. Sim. Para que essa vergonha caia, né? E justamente a gente vai entendendo, mas eu consegui. Mas eu me fiz entender. A gente foi em 3 línguas? A gente foi em 3 línguas. Mas a gente tá se entendendo, a gente tá conversando. Isso vai dando segurança para outros desafios da vida também. Claro. Se eu sou capaz de estar falando com alguém que não fala a minha língua, me fazer entender, gente, eu sou capaz de muitas outras coisas aqui também. Com certeza. Nossa, isso é um giro, é uma chave, literalmente, no teu cérebro. Porque, poxa vida, olha a situação. Tu tá falando com uma pessoa em 3 línguas diferentes, isso já é um cansaço imenso pro teu cérebro. Se ele não tá treinado, que é aquela coisa da academia que a gente falou antes, ele é um músculo. Exercitou, então ele tá treinado. Já é um cansaço a mais que tu tá fazendo, um esforço a mais. Num outro país, totalmente fora da tua zona de conforto, com uma pessoa que tu não conhece, e tem pessoas que têm medo de se relacionar ou de conversar com alguém novo. Não é nem se relacionar-se no sentido de amizade ou de qualquer outra conotação, mas é o simples fato de olhar para alguém e dizer, oi, tudo bem? Já tem um receio, então tu já tá quebrando quantas barreiras. Ali tinha essa conotação mesmo. Of course. E, olha só quantas quebras tu fez. Então, se tu não te sentir seguro com isso, com esse tipo de situação, tu não vai ter mais segurança. Porque tu já fez vários testes contigo mesmo nisso. E a língua, ela é legal exatamente porque te proporciona esses quebras de paradigmas. A gente fala assim, eu tenho que viajar. Se eu, como tive a oportunidade, volta e meia tenho com meu marido hoje, de uma forma diferente da época que eu fazia sozinha, trabalho e que morei, mas num contexto diferente. Só que o que acontece? Tu entra num mundo totalmente que te tira da zona de conforto. Então, não pense que mesmo uma English teacher, quando vai viajar, também não tem os seus receios de cometer erros e também comete erros. Qualquer ser humano. E é o que a gente falava antes, existe uma figura de linguagem, né? Um dialeto local que todo local tem. Sempre, né? Sempre. Se a gente sai aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente vai à Bahia... Nossa, contraste. Existe, né, uma língua diferente, embora seja a mesma língua. Sim. Então, tu vai para os Estados Unidos ou tu vai para Inglaterra. E dentro dos Estados Unidos ou dentro da Inglaterra, cada cidade, cada estado vai ter as suas figuras de linguagem diferente e que
infelizmente, a gente só aprende estando lá. Estando lá, exatamente. O que é maravilhoso, expressões idiomáticas. Por que a gente aprende? Às vezes, hoje aqui no Brasil é decoreba. Infelizmente, preciso ser honesta. E os alunos sabem que eu sou muito. Verbo irregular é decoreba. Mas se tu tá lá, tu vai exercer na prática. Então, automaticamente, aquilo facilita e o teu cérebro faz associações. Então, ele vai relembrar situações, vocabulários associados a imagens, a coisas que tu vivenciou, figuras que tu viu, pessoas que tu conheceu. Então, automaticamente, óbvio que aquela tua vivência faz mais sentido enquanto ter o conhecimento, obter de uma outra maneira. A mesma coisa quando tu precisa negociar, levando para o lado profissional. Automaticamente, tem coisas que tu não vai ter tantas informalidades, né? Mas, ao mesmo tempo, por mais que tu tenha formalidade, tu vai estar se relacionando. Então, se tu tá se relacionando, o simples fato de tu ter que ter uma quebra ali no meio, não vai ficar 1 hora atendendo uma pessoa numa feira só falando de negócios. Vai ter um momento que você vai ter que dar uma respirada, dar uma risada, dar uma quebra. Então, isso tudo dá pra gente fazer tranquilamente. Mas as expressões, elas proporcionam isso, por exemplo. Que a gente aqui talvez nem se dê conta. Né? Nós usamos. Muito. Na nossa vida cotidiana, a gente usa muitas expressões, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e caiu os butiá do bolso. Né? Para nós faz muito sentido, mas vai explicar exatamente o que é caiu os butiá do bolso. Exatamente. E é isso que é a riqueza de experienciar diferentes culturas, seja no teu país, seja em países diferentes. Exato. Porque isso vai te trazendo uma cultura inútil que é muito útil. Muito. Tu vai entendendo a riqueza, porque tu falavas sobre aqui é decoreba, né? Exatamente. Então, sem eira nem beira. A gente usa muito isso. Muito. Mas a gente sabe de onde vem esse... Eu vou mentir. Nádia Cavalinha, amor de minha vida. Eu não lembro a localidade, mas se não me falha a memória, é portuguesa, tá? O que acontecia? Eira e beira eram detalhes de telhados. Então, os mais ricos tinham eiras e beiras. Quem era pobre, passando fome lá, talvez não passando fome, né? Mas tinha casa, mas era só a casinha, não tinha nem eira nem beira. Então, dali vem essa expressão. Então, se eu estou certa, essa expressão não é nem propriamente nossa. Ela é europeia. É europeia, exatamente. Então, o quanto dentro da nossa cultura brasileira, a gente se apropriou de outras culturas, a gente tem isso no nosso cotidiano e a gente nem sabe. Não se dá conta, porque a gente usa automaticamente. É algo que é automático. É o que eu falo assim, vai falar com um americano e depois vai falar com um britânico. É totalmente diferente. Não estou falando nem só pela diferença da pronúncia por si só do idioma. A cultura, né? A cultura. O britânico, ele tem aquela coisa de ser individual, ele é individualista, porque o europeu, ele é muito ele, por si só. Por uma questão cultural, que é o que nós falávamos, né? E nós temos, inclusive, isso muito, porque nós somos descendentes de europeus aqui na nossa região. Mas o que acontece? Se tu fala com um americano, é totalmente diferente. Primeiro ele vai pôr um monte de gíria. Então daqui a pouco tu vai conseguir entender metade do caminho, né? Eu já começo por aí. Tem uma série que é basicamente 50% que eles falam gíria. É gíria e 50% é realmente que é o inglês, que é o Prison Break. Ela é velha pra caramba. E é maravilhosa. Maravilhosa, super inteligente, se você quer. Inclusive, né, eu falo de séries e filmes porque eu dou essas dicas para os meus alunos. Ela é super inteligente, mas ali tu vai aprender um inglês meia boca. Por que meia boca? Porque tem muita gíria. E é uma série americana, são atores americanos, então é diferente. Agora, tu quer ver uma série que é mais requintada, que tem um inglês mais britânico, que ele não é tanto, porque também tem artistas americanos fazendo, Bridgerton. E é lindíssima a história, inclusive. Então, são situações diferentes, cada um com as suas particularidades
da forma que se pronuncia, mas também as particularidades da questão cultural. Porque eu tenho lá gírias, eu tenho as expressões que são deles. Tu sabe que antes de eu ser mãe, eu assistia muitos filmes, séries, enfim, né? Legendados e, às vezes, legendados na própria língua, né? Então, era inglês legendado em inglês, italiano legendado em italiano. E aí, fui mãe, e aí a gente tem mais coisa pra fazer, né? A criança demanda muitas coisas, então eu passei um longo período assistindo as coisas dubladas, né? Até porque me facilitava a vida, então eu tava lavando uma louça e tava assistindo ali, ou algumas coisas assistindo com ele, né? E aí ele também conseguia entender, enfim. E aí agora ele tá lendo, né? Já tá alfabetizado, tem 8 anos. E aí eu tô dizendo pra ele, filho, olha só, tu ainda não lê rápido o suficiente pra gente conseguir assistir os filmes legendados em português. Mas é um acordo nosso, agora pro ano que vem, que ele comece a assistir filmes comigo, né? A gente fez uma experiência, acho que umas 2 semanas atrás, assistindo um filme que já é do domínio dele, então ele já entende, já conhece a história toda, enfim, né? Que é dos Minions. E aí eu disse, tu já sabe toda a história, tu já sabe todo o início, meio, fim da história, né? Não vamos ter spoilers aqui. Mas vamos assistir em inglês pra tu ouvir a voz do Gru, de verdade, né? Pra tu entender como é que os personagens emitem os sons, como eles foram projetados para ser. E ele, mas eu não vou entender. Pode ser que tu não entenda. Ele já faz inglês, enfim, faz inglês particular, tem na escola. Mas, obviamente, ele só tem 8 anos, né? Então, é um inglês básico, assim, né? Claro. E aí fizemos a experiência, assim, acho que a gente ficou talvez uns 30 minutos acompanhando o filme, e aí ele acabou se desinteressando, enfim, porque aí perdeu, né? Mas eu disse, então, filho, eu quero que a gente vá fazendo mais exercícios como esse, né? Eu disse, por quê? Porque aí o teu ouvido já ouviu aquelas palavras, já ouviu aquelas expressões, já ouviu... E aí tu pode chegar lá na tua prof um dia, ou a prof da escola, ou a Fabi, que é a prof que dá aula pra ele extracurricular, e talvez tu escute algo parecido. E aí tu vai dizer, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar. Foi no Gru, foi no Era do Gelo, onde é que foi, né? E aí o inglês vai fazendo sentido dentro da tua cabeça. Porque ainda ele traduz, né? Claro. E que é algo normal, natural, né? Mas a sacada da língua é quando tu não traduz ela, né? Exato. Porque existem muitas coisas dentro do português, sei lá, saudade. Não existe em outro idioma. Não. Né? Da mesma coisa, em cada uma das línguas existem construções ali que é só ali. Exato. Não tem como traduzir exatamente, né? Então, eu tô nesse exercício com ele. E aí ele é baterista, enfim, né? E aí adora rock. E aí... Mas também escuta Backstreet Boys, enfim, né? E aí ele vai me trazendo, às vezes, algumas músicas. Mãe, o que tá dizendo aí? Eu disse, filho, esse aí eu também não entendi. Peraí, vou pegar a letra aqui pra me facilitar. Porque às vezes, no grito lá do rock, eu também não... A gente não pega. Não a pego. Música, todo mundo acha que é fácil, mas não é, não. Exato. E aí, é uma forma lúdica, divertida, algo que é do interesse naquele momento, né? E eu senti falta disso quando eu aprendi inglês, né? Era algo... não que não tinham jogos, não que não tinham... Tinham, mas ainda era num contexto muito quadrado. On the box. E aí, eu entendo que tudo na vida, seja atividade física, seja fazer dinheiro, seja aprender línguas, o nosso cérebro
envolve, acolhe aquilo de uma forma melhor se aquilo nos trouxer prazer. Ah, com certeza. Né? Então, o meu processo de emagrecimento, ele flui muito melhor, ele acontece mais rápido se eu encontrar prazer nesse processo. O meu processo de aprender uma língua, falava, né, sobre a minha experiência do italiano. Vou contar pra vocês. Estava na faculdade, e aí comecei a fazer italiano em uma turma convencional, e foi legal. Mas no segundo ano a gente migrou toda essa turma pra cozinha de uma das colegas. Então, a gente cozinhava, o chefe, o professor era chefe, então ele nos ensinava a cozinhar, aí cada um levava uma garrafa de vinho, viu? Eu nem tinha um podcast, mas já tava lá. E a ordem da noite era falar somente italiano, né? Então era divertidíssimo, a gente errava pra caramba, a gente ria dos próprios erros, a gente foi aprendendo sobre gírias locais, enfim, né? Então foi uma experiência deliciosa, literalmente, assim. É delicioso aprender, delicioso comer, delicioso beber, delicioso ver o professor. Alô, Matheus, se você tá me assistindo... Keep in touch, please. É sobre isso. Então... Quando a gente está ensinando, né, para as crianças, para os adolescentes, isso também é importante, né? Tornar esse momento delicioso. E eu acompanho isso nas aulas particulares do Antônio, do meu filho. É sempre com jogos, é sempre... uma interatividade diferente. É como se ele não estivesse numa aula. Olha só. É como se ele foi ali para brincar. Mas é um brincar em inglês. Claro. Então, às vezes, ele sai com questões. Ele larga uma frase em inglês, né? E eu digo, de onde veio isso? Ele sabe, eu aprendi lá lá com a minha prof, enfim, né? Então, nem ele tá se dando conta de que ele está aprendendo. Isso tá se tornando algo natural. Espontâneo. E é muito gostoso. Porque aí não tem aquela... que aí eu lembro, quando eu fiz inglês, tinha prova, tinha não sei o quê. Então, existia um peso de uma responsabilidade, de né? Meu Deus, e se não for bem, enfim. E aí, eu vejo que quando a gente torna isso gostoso, que seja pra minha viagem, que seja pra minha reunião de negócios, não me importa. Mas tornar isso gostoso, o meu cérebro também tem um movimento de maior entrega para aquele aprendizado, né? Com certeza, Fábio. Tu falaste duas coisas bem importantes. Lá no início, tu comentou com a questão de como a gente aprende. Então, essa dinâmica que tu tá fazendo com o teu filho é fantástica e eu falo para os meus alunos fazerem. Escolha um filme, mas não vai me assistir o filme inteiro em inglês, para comer de conversa. Segundo, um filme que tu já conheça. Por quê? Porque tu vai associar. O cérebro da gente, ele trabalha com associações. Para qualquer conhecimento que tu vá colocar dentro dele, associações, e quanto mais leve, automaticamente vai ser melhor e mais prazeroso. Acho que não estou aqui para fazer nenhum tipo de argumentação negativa com as escolas tradicionais, não é essa a proposta. Então, com o seu método, né? Cada um com o seu método, mas o que eu, primeiro de tudo, eu dou o homework. Os meus alunos sabem, só que todos eles fazem. Eles não fazem porque eu obrigo. Eles fazem primeiro porque eles têm os objetivos de cada um, que é ou viajar, ou trabalhar, ou eu preciso daquela reunião, eu preciso fazer aquela feira, eu daqui 2 meses eu tô indo viajar, né? Cada um com o seu objetivo. Mas, principalmente, pela proposta de não estar o tempo todo sendo aquela chata que tá ali no pé. Tudo bem, my dear? Tu fez o teu homework? Eu peço, abordo eles, e daí, como é que foi? Foi fácil? Foi leve? Me diz o nível de dificuldade. Prova, não é que eu seja contra, eu acho que tem momentos da vida da gente que, infelizmente, a gente precisa, né, provar algo, porque a prova é isso. Mas não faço prova, faço prova de nivelamento. Eu vou conhecendo meu aluno, como eu atendo 1 a 1, não trabalho com duplas, não com grupos. Eu conheço o ritmo de cada um
E vou conhecendo as deficiências ao longo do caminho. Eu faço uma anamnese, obviamente, para entender algumas situações numa primeira conversa. Não saio dando aula que nem louca, né? A gente, óbvio, tem todas as técnicas ali. Mas a gente precisa respeitar o tempo de cada um, que eu acho que isso é bem importante. E automaticamente eu tenho que fazer com que aquele aluno queira estar comigo 1 vez, 2 vezes por semana, por um período de 50 minutos, 1 hora. Senão, se ele não gostar de estar comigo, automaticamente ele não fará aula comigo. Então, esse é um ponto. E essa técnica que tu comenta, que tu faz com o Antônio, ela tá certíssima. Eu falo para eles, escolhe. A gente fez um exercício com alguns alunos há umas 2 semanas atrás, que é um vídeo que ele foi comercializado, é uma propaganda da Heineken. De novo, falando do álcool, né? Sobre isso, então. E como ele é um vídeo muito marqueteiro, e tinha palavras mais fáceis, outras um pouquinho mais difíceis, então dá ali um diálogo curto, de 3 minutos e pouquinho. E teve alunos que super entenderam. Teve outros que eu tive que passar 3 vezes. Teve outros que na segunda já, deu estalo. Outros, ele falou isso aí, mas eu acho que ele falou outra coisa antes. Então, cada um vai ter o seu tempo de aprendizado e tá tudo certo. Que isso é uma outra coisa que talvez na metodologia tradicional, às vezes a gente não respeita. A gente põe todo mundo dentro de uma panela e dá a mexida lá. E era isso. Todo mundo tem que ferver no mesmo tempo, né? Exato. E não é assim. Cada cérebro, cada pessoa tem o seu funcionamento. Tem alguns que vão ser mais rápidos. Eu tenho alunos ali que estão comigo há 1 ano e meio que, meu Deus, eles voam. Até eu fico surpresa, às vezes, o quanto eles estão se desenvolvendo. E isso é maravilhoso e não é mérito da teacher, Dani. É mérito do que cada um fez individualmente. Porque 1 hora ou 2 horas comigo faz o treino. Faz eu te corrigir uma pronúncia, eu colocar um vocabulário novo, como a gente falava das expressões, um phrasal verb, uma compound word. Ponto. Eu tô te dando vocabulário. Agora, se tu não fizer a tua parte de estudar, de ver um filme, eu não vou conseguir ver o filme inteiro em inglês. Não tem problema. Separa um filme que tu gostou, que é legal. Nem que seja As Branquelas. Entendeu? Não importa o tema. Ele vai ser prazeroso e seleciona uma cena. 5 minutos. Põe legenda em inglês, tira a legenda. Tu vai associar com tantas coisas no teu cérebro que tu vai entender que aquela cena tu já viu, tu já conhece o filme. Tu entende o contexto ali, a trama toda, né? A trama tu já conhece, então qual que vai ser o teu objetivo? O listening. Obviamente, ouvir fazer o reading e também vai fazer essa pronúncia, praticar a pronúncia junto com o filme. Isso é fantástico. 5 minutinhos. Eu tô na academia. Perfeito. Todo mundo vai pra academia e vai fazer pelo menos 10 minutos de cardio. Põe um podcast. Não tenho saco pra podcast. Tudo bem. Tudo bem. Ouça uma música. Um clipe. A gente tem uma lista no Spotify, e agora eu tô montando uma no Deezer também, que são músicas que eu vou selecionando, os alunos vão me dizendo, então a gente vai trabalhando junto. Tem uma ferramenta dentro do YouTube que ela é super prática e muita gente não conhece. Digita o nome da música e põe lyrics no final. Primeiro, curte ela se tu quer ver o videoclipe, as imagens, o contexto. Ouve ali 2, 3 vezes, né? Depois, no lyrics, ele tira todas as imagens e tu vai ter só a letra como foco. E o teu listening. É outro baita exercício. 4 minutos é a duração de uma música no máximo. 3 minutos e meio. Já fez o treino do dia. Porque tu vai ficar no mínimo 10 minutos. Porque tu vai pôr, tu vai olhar, tu vai dizer, nossa, eu tinha entendido outra coisa. E na verdade o que ele tá falando é isso. Aí depois tu diz, olha, eu consegui pegar o contexto, mas eu não entendi essa palavra. Então quer fazer um treino mais completo ainda, pega um caderninho, anota. Ou no computador. Eu tenho essa palavra, esse vocabulário, pronto. Tu sabe que eu canto, né? Faço aulas de canto, enfim. E aí toda vez que eu tô aprendendo, né, uma música em inglês, por exemplo, então a primeira coisa é eu entender o que eu tô cantando, né? Então eu vou para esse tema de casa para entender o que essa música tá dizendo, né? Exato. É uma música alegre, que a gente canta um monte de música, a gente vê um monte de postagens por aí, né? Sei lá, um dia lindo de sol, crianças correndo. A música, ela tem uma batida legal, mas a letra da música é um suicídio, sei lá,
Uhum. um drama tragédico, Exato, né? exato. Então, quando eu vou trabalhar alguma música em inglês, então, primeiro entender sobre o que eu tô cantando. Uhum. Mas eu busco o inglês pronunciado, Aham. né? Uhum. Porque às vezes a gente escuta, sei lá, com uns filtros ali, Aham. e a gente não pronuncia da forma correta, né? Isso aí. Ou esse cantor, essa cantora, enfim, também, sei lá, é britânico, enfim, ele pronuncia também talvez de um jeito Uma acentuação diferente. estranho, Uhum. né? Que não é o que tá ali. Uhum. Então, eu acho muito bacana entender também o que a música tá falando, mas também eu jogo Claro. Pai Google, né? Uhum. Inglês pronunciado, letra tal, enfim. Uhum. E aí ele me traz de uma forma que não dá pra ler em inglês. Mas realmente a pronúncia, que no caso, pra música, ajuda muito. Claro que sim, há muito. E tem uma parte das aulas que eu digo para os meus alunos assim, eu vou colocar aqui, entre aspas, em amarelinho, a pronúncia. Mas é o danielês. Se vocês escreverem assim, eu mato vocês. E eles sabem disso. Por quê? Porque tem palavras que a gente ouve de uma forma, ela escreve de outra, e na verdade a pronúncia dela é outra. Uhum. E tem qualquer língua, né? A gente tá falando do inglês, mas qualquer língua. Espanhol tem, francês tem, italiano tem, qualquer uma. E esse formato, ele facilita a vida. Porque ali na hora, tu vai lembrar, tu vai repetir comigo, tu vai pronunciar, como tu falou da música. Tu tá vendo? Mas em outro momento que tu for resgatar, porque eu quero fazer um estudo à parte, ou porque eu preciso para preparar uma reunião, não sei, tu vai resgatar, talvez tu não lembre da pronúncia correta. Então, aquele adendo que não é fonética, porque eu não sou profissional e não sou especialista em fonética, acho que é bem complexo o mundo da fonética a respeito, mas traduzir aquelas letrinhas e aquele monte de símbolo do dicionário, gente, é quase que impossível, né? Então, o que a gente faz? A gente auxilia, né? No meu caso, a forma de auxiliar os alunos é fazendo isso. Então, depois tu vai olhar, tu vai dizer, wannabe. Tá, então tá, eu olhei aqui, é o wannabe. Do you understand? Isso é fantástico, porque daí a pessoa vai olhar, eles me retornam. Dani, se não fosse aquele teu aspas, eu não sei como é que eu ia pronunciar de novo. Então, isso é o legal. E isso é o leveza que a gente estava falando, deixar de uma forma mais fácil. Eu não posso tirar a gramática de nenhuma língua, isso é fato, nem da nossa. Que, por sinal, ela é bem complexa, né? E a gente não tem nem, como tu falaste antes, né, Fabi, nem os correspondentes, muitas vezes, de como é que eu vou traduzir para o português. E por isso que eu falo, a gente tem que primeiro entender o contexto e depois eu faço a tradução para eu pegar vocabulário de palavras. Mas aquela mesma palavra, dentro de um outro contexto, pode ser que ela represente outra coisa. Então, a gente tem muito isso. Então, primeiro pegue o contexto, depois tente traduzir. Mas nunca traduza ao pé da letra. Não vai funcionar. E a gente tem, puxando aqui pro nosso arado, né? O famoso ba. Ba. Ele serve pra tudo. Claro. O tri, ele serve pra tudo, né? Dependendo o que vem antes, o que vem depois, ou a entonação, pode ser múltiplas interpretações, né? Exatamente. E todas as línguas têm esse contexto também, né? Tem essas variações, né? Claro. Sobre ler inglês. Falar inglês é um desafio. Ouvir e entender inglês é outro desafio. Ler inglês é um terceiro desafio. É um terceiro desafio. Como é que tu trabalha isso, entende isso? Como é que tu auxilia os teus alunos? Que eu imagino que alguns deles precisem também dessa parte de ler, né? E-mails, enfim. Sim. Tem algumas frases que elas são padrões e elas não mudam. Tanto para te escrever, quanto tu vai ler. Então, eu começo por aí, principalmente para quem é do mundo profissional. Até por eu ter atuado, então eu digo isso para eles. Na prática, sério. Só faça esse padrão. Se questionar algumas outras coisas, aí tu vai respondendo de acordo. Sabe o básico bem feito? Eu parto desse pressuposto. Eu não posso avançar se eu não tenho o meu básico bem feito.
E em qualquer língua, o que permeia a comunicação é o simples. Quando eu falo simples, é o nosso tempo verbal mesmo. Se agora que nós estamos conversando, eu e a Fábio, a gente não está falando em irá, em voltarás, eu nem sei os pretéritos do português para começo de conversa. Então, o que acontece? No inglês ou em espanhol, qualquer outra língua, a comunicação ela se dá sempre pelo básico e pelo simples. Uhum. Então, não dá para a gente inventar moda, então faça o básico bem feito. Com a leitura, eu trago para eles textos que a gente faz em treino, inclusive com os adolescentes, como a gente faz muito essa questão de reforço pedagógico. Então, em alguns momentos eu trago textos, em outros momentos eu trabalho do material deles, que eles precisam, né, para esse viés da escola, para reforçar o que eles estão vendo. E com os adultos, depende do interesse de cada um. Eu vou te dar um exemplo. Eu atendo um dono de uma empresa que ele viaja muito para a China. O inglês que ele ouve é um inglês totalmente diferente, porque o negócio dele está atrelado com os chineses. Uhum. Então, eu não vou dar um texto que eu daria para o meu outro aluno que trabalha com comércio exterior também, porém ele atende Rússia, ele atende Alemanha, ele atende Estados Unidos, ele atende Europa, chinês também, mas o contexto de pronúncia, de reading, de listening dele é outro. Então, é outro ouvido, é outro olho, não tem como trabalhar. Então, o que eu faço? Tem as áreas de atuação. Um deles, que é esse da China, ele é mais técnico, porque ele trabalha muito com essa questão de maquinários, com essa pegada técnica. Então, a gente treina coisas que ele me traz. Inclusive, Dani, eu preciso fazer esse e-mail, tu me ajuda? Ajudo. E a gente escreve junto. Aí eu disse, escreve como tu faria. E aí ele escreve. E aí a gente coloca o formato, eu corrijo, aqui vou dando ideias, aqui tu poderia ter feito isso, tu poderia usar esse sinônimo, aqui o verbo tá correto, mas tu também poderia ter feito desta maneira. E a gente vai pontuando algumas coisas para ele melhorar. Depois a gente faz a leitura. Aí ele lê para mim, na primeira vez, a gente pontua as pronúncias, como eu falei do Danielês ali, para ele lembrar. E ele vai colocando alguns pontos. Essa palavra aqui para mim ainda é difícil. Vamos lá, a gente faz uma segunda leitura com a pronúncia dele que já fica mais limpa. E aí o exercício dele é uma terceira leitura e fazer um texto novo em cima daquele. A mesma coisa quem, por exemplo, quer viajar. A gente faz exercícios muito similares, mas aí eu vou te trazer vocabulário de viagem, vocabulário de hotelaria. E a gente faz diálogos. Pensa numa situação que pode te acontecer. Como eu chego em tal lugar? Exato. Eu queria comer não sei o quê. Onde fica o banheiro? E aí eu dou algumas frases padrões. O nosso famoso can I get, can I have, que são expressões, jargões dentro do inglês que a gente usa para qualquer coisa. Mas eu também vou colocando vocabulário. Como é que é uma toalha extra em inglês? Como é que eu pergunto isso? Eu preciso agora... entender que eu quero uma informação para chegar até o parque da Disney. Como é que eu faço isso? Então, a gente vai montando situações que sejam mais práticas, porque daí aquele material, ele vai te servir para te estudar o teu extra classe, e se tu precisar consultar lá na hora do aperto, tá aqui. Ponta do céu. Wait a minute, please. Can I? Então, são treinos. Mas, sim, eu tento levar para aqueles que são mais técnicos, porque cada aluno tem a sua particularidade. Então, tem alguns que são muito conteudistas. Eu trabalho com 3 linhas. Tem o material próprio da Dani, que é onde eu começo, que fui eu que montei através de gramáticas, de pesquisas, até pela minha experiência, tanto business, quanto travel, e quanto o general English dessa experiência. Tem um segundo momento, que são os slides, que eu faço parte de um grupo de professores, então a gente tem ali esse contexto e ele é comprado, e eu compartilho com os alunos, que ali tem de tudo. Tem a história do ice cream, tem a história da t-shirt, então são coisas mais interativas, mais leves, e eu coloco esses textos também junto com outras informações e vou acolhendo junto com o meu material para ter a parte mais conteudista. E tem um terceiro momento, que é um material da Oxford, que também para aquele aluno que precisa de um livro
Beleza, então nós vamos adotar um livro, aí tu tem o livro físico e tem a plataforma online. E aí a gente vai interagindo com as atividades online, áudio, vídeo, porque às vezes a gente quer associar, mas eu preciso às vezes só entender o que a pessoa tá me dizendo, né? Então aí entre os áudios que a gente trabalha muito. E eu tô fazendo umas experiências novas aí com alguns alunos pontuais, que é gravar áudios também em inglês. E aí eles me mandam e a gente vai fazendo essas correções pequenas. Olha só, aqui tu poderia ter melhorado essa tua pronúncia. Lembra que tu anotou, nananã? Então anota de novo aqui, a gente melhora aqui. Aqui tu poderia ter usado isso, já é um sinônimo a mais que a gente está incluindo dentro desse vocabulário. E são métodos que a gente vai adaptando, porque Fábio tem tanta coisa hoje. Acho que um prof, se ele gosta da profissão, ele não para nunca de estudar, e eu sou dessas. Eu gosto muito do que eu faço, eu optei hoje por estar fazendo o que eu estou fazendo. Gosto muito de ver a evolução, eu fico emocionada quando eu vejo que um aluno me conta assim, eu consegui, nossa, eu vibro junto. Porque eu sei a importância, eu já estive do outro lado, já passei por dificuldades. Então, a gente sabe se colocar num lugar e acolher. Isso é muito, muito gratificante quando tu tem esses retornos. E o que acontece? Tu poder dar essa liberdade de expressão, porque é isso. Falar outro idioma é poder se expressar. Quebrar essa corrente que a gente tem como brasileiro, eu acho que o que mais a gente peca dentro do idioma, além do medo, é querer falar o politicamente correto. A gramática não pode ser retirada, como eu comentei, mas eu posso deixá-la mais leve e mais prática. Que aí, essa é a minha proposta quando eu atuo com cada aluno. Eu olho o perfil, conheço ali um pouquinho, e aí eu já vou gerando na minha cabeça algumas estratégias diferentes, pesquiso outras e vou adaptando para cada um. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer com que ele entenda ou que ele avance, ou que no mínimo seja leve para ele. E se não for leve, ele não vai querer estudar, nem comigo, talvez ele crie ranço, porque eu recebo lembra que eu te pedi, né? Tu não vai me dizer que tu tem ranço. O ranço no sentido que às vezes a gente ficou tanto no tradicional que enche o saco. Então, tipo assim, eu recebo alunos que dizem, poxa, Dani, tu me foi indicada. Então, como me falaram bem de ti, eu tô ouvindo, tô insistindo. Mas eu te sou sincera, eu não queria muito. Saco cheio. Eu não queria muito. Eu tô de saco cheio. O que dá pra fazer? E é essa tentativa de resgatar, de mostrar que tem formas diferentes. A gente tem isso aqui na mão o tempo todo. Hoje a gente é muito... Eu digo que isso aqui é como se fosse um nosso botão da camisa, né? Hoje a gente tá muito refém e tem que usar, então, da forma positiva, já que a gente virou refém. Então, o que acontece? Tem aplicativos que são gratuitos. Com certeza tu já deve ter ouvido falar do Duolingo, que é uma coisa tão básica. Ele foi criado lá em 2013, 14, mas ele ainda é uma ferramenta super usual, ele não passou do tempo. Inclusive, hoje o que ele te possibilita é tu alavancar de níveis se tu pagar, mas tu não precisa pagar. Ele continua no gratuito, te dando todo o suporte. Ali no início vai ser chato, porque daí tu tá fazendo aquela coisinha básica, não vai relembrar, não vai ter vocabulário, mas daqui a pouco ele te manda para exercício. Mas talvez tem um monte de pessoas que possam estar aí nos ouvindo. Claro. Que estão zeradas no inglês, né? Que nunca tiveram esse contato. Então, é uma ótima ferramenta. Excelente. De arranque, pelo menos, é uma ótima ferramenta. Exatamente. É uma baita de uma ferramenta, porque tu tá com ele na ponta do teu dedo, tu faz de qualquer lugar. É gratuito, que hoje a gente sabe. Tá no ônibus, 10 minutinhos ali. Exatamente. Intervalo. Exato. É 5, 10 minutos. Esperando o médico ali, que atrasou a consulta, faz o Duolingo. E ele é tão legal hoje, porque ele virou uma prof chata, né? Ele manda mensagem, ele manda score, inclusive, da tua pontuação, como é que tu tá indo. Então, tipo, ele vai te direcionando e automaticamente tu vai te instigando também. Eu fiz isso aqui, eu quero fazer, eu tenho um aluno competitivo. Ganhei parabéns. Congrats! Eu quero mais, entende? Então, ele vai te incentivando também a isso. Outra ferramenta, Gliglish. Isso eu não conheço. Esse é uma inteligência artificial. Tu coloca lá Gliglish. Também tem a versão agora paga, porém não precisa. Tu consegue ficar 10, 15 minutos tranquilamente. Com ela, tu vai treinar pronúncia.
E ela, legal. inclusive, te corrige. É um site, não é aplicativo ainda. E o que a gente faz nesse site? Tu escolhe lá o estilo de inglês quando tu tá no start ainda, lá no início. Escolhe o tipo de inglês que tu quer. Eu quero treinar o britânico, quero da Austrália, da Nova... Não treine a Austrália e Nova Zelândia, gente, pelo amor de Deus, porque são os ingleses mais terríveis do mundo, tá? Pessoa que já esteve lá sabe o que tá falando. Comecem pelo básico, Comecem pelo básico. Vai no americano, vai no tranquilo. Aí depois vai evoluindo. Então, escolhe lá o teu inglês. Ela vai te dar as boas-vindas, já em inglês. Só que por que ela te força a pronunciar? Para você interagir, ela vai te dar lá let's to start to practice your English. Vamos começar a iniciar o seu aprendizado de inglês. E aí tu vai digitando, tu pode selecionar assuntos, ela vai te dando 3 opções. Ai, não gostei dessas opções aqui. Não quero falar nem de comida, nem de turismo, nem de hotel. Quero falar sobre, sei lá, vinho. Digita lá, I would like to talk about wine. Só que tu tem que pronunciar isso pra ela também. Aí ela vai gerar a tua pronúncia, vai te corrigir se tiver errado, porque aí ela vai te dizer assim, I'm sorry, I don't understand very well. Como se tu estivesse falando com uma pessoa. Então, ela vai te dando aí, tu de repente falou certinho. Aí, ok, ela gerou lá, great, vamos falar sobre o vinho. E aí, ela vai te dando as opções do vinho. É a Alexa English Teacher. Alexa English Teacher. Os meus alunos, eu tenho um aluno que diz, não vou mais falar contigo, Dani, eu vou falar com a Gliglish. Tá bom, não tem problema. E aí, é o caso assim, ó. Não substitui, mas é uma ferramenta que tá aí. Então, use, desfrute, por que não? A mesma coisa, tipo assim, Dani, tu gosta do Google Tradutor? Eu não sou fã do tradutor. Por quê? Eu indico outra ferramenta para os meus alunos, que é um dicionário online, que ele também é gratuito. Ali, ele, além de dicionário, ele tem uma pegada de gramática, que a gente chama dele de DeepL ou Lingui. Ali dentro dele, tu traduz o que tu quiser. E ele te dá opções, inclusive. Porque na minha experiência com o Google Tradutor, ele traduz naquelas, né? Ele não é literal ali. Não. Aliás, às vezes ele é literal demais. Demais. Ele não pega o contexto. Ele tem falhas por isso. Ele vai te dar o literal. Eu quero saber o significado de wine. Perfeito. Ele te serve. Eu quero escrever uma frase com wine. Talvez, pode ser que tenham erros. Então, esse outro, que é o Lingui ou DeepL, tem pessoas que chamam de Lingui, mas o nome dele para digitar e encontrar é DeepL. Ele, realmente, esse é mais completo, porque ele tem uma pegada, o algoritmo, né, da leitura dele, é uma pegada mais gramatical. Então, ele vai te dar, tu digitou ali a frase que tu quer traduzir pro inglês, em português, ou vice-versa, ele vai te dar, no mínimo, 2, 3 opções de como tu poderia falar, inclusive. Além daquela única, e mais o contexto todo. Daí, tu escolhe que contexto tu tá usando, entende? E ele faz só pro inglês ou tem outras línguas também? Tem outras línguas também. Ai, que legal. Tem outras línguas também. Não é só o English. Tem italiano, tem espanhol. Então, vamos relembrar. Tem o DeepL. Que a gente chama... Vamos ver se a gente tá pronunciando certo, entendeu? Nós temos... Gliglish. Essa é enroladinha mesmo. Gliglish. Estamos treinando. E... o Duolingo. 3 baitas ferramentas, assim, ó, que eu sempre, meu start de aula é falando delas com os meus alunos. E todas elas podem ser usadas por crianças, adolescentes e adultos? Todas. Tem níveis? Todas elas. Qualquer uma delas. Talvez a criança tenha um pouquinho de dificuldade, dependendo da idade. Ou não, né? Depende muito da funcionalidade dele com o celular, com o mundo online. Talvez ele possa ter uma questão ali de mexer. Vou colocar a palavra, como é que eu vou fazer ali no DeepL. Mas aí tu pode, auxiliar como pai ou mãe, auxiliar. Inclusive, deixa nos favoritos. E já renomeia ele, dicionário de inglês. Alguma coisa assim que a criança já, tá aqui. Então, dá para fazer tranquilamente. Duolingo, gente, é muito interativo. É muito legal. Super legal, ele é visual. Os meus alunos às vezes mandam pontuação. Tipo, olha aqui, Dani, onde é que eu tô, prof? Olha só,
Então, tipo, é muito legal isso. E adultos, não tô falando só dos adolescentes. Mas é que todo esse aprendizado mexe com a nossa criança interior, né? Claro que sim. Seja lá adultos que já tiveram contato com a língua enquanto eram crianças e, enfim, tiveram traumas, tiveram travas, enfim. Claro. Ou adultos que vieram crus, né? Mas aquela área do cérebro está sendo estimulada. Então, existe uma parte de criança interior que se diverte em superar seus próprios desafios, né? Em se superar e dizer, agora eu pronunciei certo, agora eu consegui, agora eu montei uma frase e a prof disse, nossa, ficou perfeita. Sim. Então, existe esse auto-encanto, né? Claro. Pelo seu aprender, pelo seu desabrochar a língua, né? Exatamente. E essa é a proposta. Se tu não despertar isso hoje num aluno, tu não segura mais. Por que as escolas tradicionais, muitas delas estão também remanejando os seus ensinos? Não só a metodologia de línguas, mas de outros também. Colocando a gamificação, sala de aula invertida. É isso. São técnicas que a gente tem hoje para trazer o aluno para ti. Porque se tu não tiver ele na tua sala de aula, seja física ou seja online, tu não vai conseguir fazer com que ele renda. Mas eu tenho o meu objetivo da viagem. Tu pode se apegar naquele objetivo, que é a viagem dos teus sonhos. Mas é um público muito pequeno que tem essa determinação. Eu vou aprender, não importa o custo, não importa o que eu tenha que passar por desafios, eu vou aprender para aquele objetivo. Sim. Mas é uma parcela muito pequena da população mundial que tem esse modus operandi. Muito pequena. A maior parte é... eu deveria, mas... tá chato. Mas aí vou ficar lá 50 minutos. Nem gosto daquela aula, daquela professora, dos colegas, ou seja, o que for, né? Tem roupa pra lavar, vou lavar roupa. Exato. Mas eu precisava ir, né? Mas no fim, não fui pra academia também, vou pra academia. E a gente vai usando de desculpas, sejam elas conscientes ou inconscientes, para aquilo que o nosso cérebro interpreta como chato, maçante, a gente vai botando desculpas e outras questões na frente. Parte do ser humano. Exatamente, parte do ser humano. E a gente coloca mesmo. A gente é assim. Às vezes tu coloca qualquer outra atividade, mas eu tenho uma coisa... Vou ser muito séria, eu me considero uma pessoa organizada, mas vou me usar como exemplo. Mas eu tô devendo algumas coisas para mim, não é nem para os alunos, é para mim mesma, porque eu quero startar o 2025 com processos um pouquinho mais alinhados por uma questão de melhora, que é uma proposta minha. Eu tô me debatendo com isso já faz um mês. Eu poderia estar com isso pronto. Mas daí eu sempre encontro, mas eu vou montar aquela aula que é mais legal. Mas eu vou buscar aquele material que é mais legal. Mas eu vou estudar agora ou ao contrário, agora eu tenho que fazer a gramática. O prof também estuda, né, gramática. Como eu falei, eu não sou aquela prof conteudista da gramática. Tanto que quem me procura para fazer IELTS, TOEFL ou qualquer outro tipo de prova, eu tenho as minhas profs que a gente se conhece ali, e eu vou indicando que tem esse perfil, porque eu não trabalho dessa forma. A minha forma de trabalhar é um pouco mais livre, porque eu gosto exatamente de fazer com que a pessoa se comunique. Esse é o objetivo. E quebre esses medos, esses receios. E eu não... E às vezes a gente tem essas coisas, né? Então qualquer ser humano tem. Minha válvula de escape hoje vai ser a louça. Vai ser a roupa, porque o dia tá lindo. Porque eu não... Um sol desse, vou lavar meus edredons. Exatamente. Mas aí a gente precisa fazer com que o teu cérebro entenda. Bom, é prazeroso, eu tô gostando, já vai ser 50% do teu caminho andado. Eu tenho que fazer porque eu gosto, então tá. Além de, mais o objetivo daqui de 3 meses tô indo viajar, eu tenho a feira, aquela, sei lá, né? Cada um com o seu. Mas é o se propor também. Porque sim, hoje a gente tem um perfil, primeiro que pegando como gancho, assim, isso que tu falou, as pessoas não são mais autodidatas. Na nossa época, talvez, não nos colocando como velha, né? Óbvio. Não, claro que não. Somos lindas, maravilhosas, pessoas, né? Jovens. Super. Né? Mas a gente tinha uma outra tendência. E eu me considerei muito autodidata por um tempo. Hoje, às vezes, eu tenho também, às vezes, uma preguicinha, tá? Isso é normal do ser humano. Mas hoje a gente não tem mais esse perfil. É muito raro tu encontrar um jovem com esse perfil de autodidata. Muito raro mesmo.
Em contrapartida, também a gente tem outros perfis que são maravilhosos que vieram agregar. Então, nem o 8 e nem o 80. Não é nada ruim, não tão ruim, não é nada tão bom. É o meio termo sempre. Mas a gente tem que procurar se conhecer e saber que a minha memória cerebral é melhor quando eu visualizo. A minha memória cerebral é melhor quando eu escrevo. Eu tenho alunos que o meu material ele é todo organizado pelo Google Drive, Google Classroom, é o que eu uso. Adoro a ferramenta, Google Meet, para mim nunca deu problema, ótimo. Então, o que eu faço? Tem alunos que eu passo antes o material porque eles gostam de imprimir para ir rascunhando. Tem outros alunos que eles preferem o depois, porque já tem o que eu fui incluindo nas aulas. E depois passa limpo. Entendeu? E aí vão passar a limpo. Tem outros que precisam do seu caderninho, porque eles vão anotando tudo. Então, tem várias formas, e cada um sabe a sua. E como é que eu vou conhecer me testando? Talvez eu sou ótima só lendo, e eu nem sei. Talvez eu sou ótima gravando os áudios, por isso que eu te disse que eu tô nessa outra pegada, porque se ouvir, tu vai trabalhar tanta coisa ali que não é só o inglês. Seria essa pessoa. Quem gosta de falar, geralmente gosta, né? Então, é bem característico de cada um, né? E tá tudo certo. E aonde essas famílias, essa mulherada aí te encontra? Me encontram nas redes sociais, no Instagram. Teacher Daniela da Luz. Tem o meu particular também, Dani Pedroso da Luz. Pode chamar, não tem problema. Facebook, também tem os dois, tanto o particular quanto o Teacher Dani. TikTok, estou entrando no mundo do TikTok, porque para mim precisa. Acho que a gente precisa pensar no amanhã, e ali tem um público hoje muito jovem. Acho que a gente mais das antigas precisa também dar uma quebra de paradigma, porque o TikTok, para mim, há muito tempo atrás, ele era dancinha. E hoje não é mais. Ele estourou como dancinha, né? Exatamente. E ali tá uma baita ferramenta, eu tô conseguindo muitos seguidores, é uma experiência que a gente tá fazendo. Uma entrega maravilhosa. Muito legal. Seguidores novos. Eu não sei se isso vai me funilar depois para uma venda ou não, porque hoje a maioria das pessoas que me procuram ainda é indicação. Mas eu tenho alunos... Normalmente entra pelo TikTok e a venda acontece no Instagram. Exatamente. É o que tem me acontecido. Porque aí lá no Instagram já tem o link pro meu WhatsApp. Então as pessoas já entram em contato. A gente agenda um bate-papo. É um bate-papo que eu chamo literalmente... Pode ser que sim. Could be. Why not? Porque a gente já conversa, eu explico a metodologia. Eu gosto de entender a história de cada um com a língua. Por causa daquilo que a gente falou antes, daqui a pouco eu tenho ranço, já estudei anos. Então, qual que é o teu objetivo? Que é ali onde eu faço já uma prévia de tudo que eu vou precisar trabalhar com aquele aluno. E aí, sim, a gente vai para proposta, start, enfim. Mas é esse o caminho, Fábio. Vamos ver se eu entendi. As pessoas que querem te contratar por questões profissionais, Pode. Por questões de viagem, lazer, pode. Por questões de autopromoção, né? De estar em um presente, um esforço consigo mesmo, de superar o desafio de uma nova língua, pode. A pessoa tá querendo aprender o inglês para... fazer serenatas em inglês. Ainda tem serenata hoje em dia, não sei. Eu também não sei, espero que sim. Pode também. Pode. Então, tu atende adolescentes. Pontualmente. E adultos. Isso. Nas mais variadas sonhos, expectativas e projetos. Exatamente. Então, essa semana, eu acho que foi, eu assisti um TikTok que era um rapaz, não sei se tinha 20 anos, um rapaz bem jovem, mas dizendo sobre como foi importante para ele sair do seu país, né, sair do conforto da sua rede de apoio para prosperar e, enfim, né, alavancar isso, sua renda mensal. Se você que está nos escutando
Talvez, se as coisas estão aqui complicadas, muito paradas, também é uma boa estratégia, né? Sempre que a gente sai do nosso conforto, né? Sempre que a gente se desprende do conforto, assim, do quentinho, todo o nosso cérebro, todo o nosso campo busca novas saídas, novas formas. Talvez aprendendo a língua seja a virada de chave que está faltando para que tu possa buscar novos horizontes, buscar novas fontes de renda, uma nova estrutura de vida aí. Então, busque no @Teacher Dani. Isso aí. Daniela? Daniela da Luz. Teacher Daniela da Luz. Se você assistiu até aqui, siga a Dani. Se fez sentido, chame a Dani. Seja para você, para seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para sua mãe. Tem idade para aprender inglês? No, of course. Com não 70 existe. anos, é tempo de aprender inglês? Sempre há tempo. Sempre. O aprendizado, ele nunca é tardio. Então, se você ainda não está inscrito no canal Papo e Vinho Podcast, amada, é agora. It's now! It's now, right now. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda para aquela amiga que tá querendo viajar, não tá dominando ainda a língua, tá precisando aqui um rapidão para fazer aquela viagem a Nova York, a Paris. Não importa, inglês é uma língua falada no mundo inteiro. Então, não importa se aonde você vai, se o seu destino fala predominantemente ou não, o inglês vai te ajudar, vai te dar norte em qualquer lugar do mundo. Se ainda não tá seguindo, papoevinho.rs no Instagram, por favor, né? Me ajuda. Tô aqui criando conteúdo para você, para sua família, para facilitar os seus processos. Então, me ajuda aí, @Fabielle com 2 Bs, MB, também meu perfil no Instagram. Toda quinta-feira temos novo episódio e é sempre assuntos dinâmicos, assuntos que agregam aí a família, facilitam os processos, a comunicação, a prosperidade, as finanças, enfim, é algo que me faz muito feliz promover para as pessoas, mas eu preciso da tua ajuda, né, amada? Então, pelo menos se inscreve no canal aí e compartilha. Deixa eu aproveitar, agradecer novamente meus patrocinadores, Ótica Veneza, Dete, sua linda, estou com saudades, sempre facilitando a minha visão, tem óculos de sol, de grau, a Ótica Veneza também trabalha com ouro, então, agora, dezembro, Natal tá aí, um óculos de sol sempre vem bem, né? E desfilar na praia com ouro também é maravilhoso, então se permita. Bocati, Denilson, maravilhoso, eu amei, quero muito. Maravilhoso. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Jacir sempre me salvando, seja soluções hidráulicas, elétricas ou consertos gerais, eu sempre chamo Jacir. Tive problema com andorinhas. A gente tava vendo as andorinhas aqui. Lindas antes. Liguei pra Jacir. Gente, quinta-feira, 20 horas, episódio novo no ar. Já liga o sininho, já te organiza. A gente segue daqui. Tchim, tchim. Cheers. Good wine. Good, perfect wine. Delicious. Cheers.